Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar 6 dicas para se concentrar mais em sala de aula. Bom, um sério problema de grande parte dos alunos, seja na faculdade, seja no colégio, na verdade todo mundo que tem aula, é manter a concentração durante esse momento. Então, enquanto o professor está explicando, ou enquanto existe uma apresentação de trabalho, ou até durante uma palestra, enfim. A gente tem, às vezes, dificuldade de focar naquilo que está sendo dito e, enfim, conseguir aprender enquanto a gente ouve. Então, hoje eu vou te dar 6 dicas para que tu consiga te concentrar mais e melhor durante as aulas da faculdade de Direito. Antes de qualquer coisa, tu já é inscrito no canal? Muita gente que assiste meus vídeos não é inscrito no canal e aí não recebe nunca os novos vídeos que eu trago. A pessoa tem que ficar procurando toda vez a Prof. Fran lá no YouTube. Então, faz o favor de te inscrever. E se tu gosta dos meus conteúdos, aperta ali no sininho, porque daí tu recebe uma mensagenzinha quando eu postar um vídeo novo. Combinado? E a primeira dica, então, é remova as distrações. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que hoje em dia o que mais tem na nossa sala de aula são coisas para a gente pensar ou fazer e não prestar atenção no professor, né? Então, eu tô falando do celular, eu tô falando daquele colega que fica conversando com a gente, eu tô falando da janela que eu posso sentar do lado e ficar olhando o que tá acontecendo para fora, eu posso sentar perto da porta e ficar olhando o que tá acontecendo lá fora da sala de aula também. Então, a gente tem que aprender a, digamos assim, cortar, evitar que certas situações possam acontecer e tirem o nosso foco, né? E aí, o que eu faço, professor? Bom, a gente tem que ser, digamos assim, bem duro com a gente mesmo, né? Então, o celular é uma coisa que tu consegue controlar durante tua aula? Tu consegue ficar sem mexer no celular pelo menos uma boa parte do tempo? Eu vejo com frequência os alunos em sala de aula no celular sem parar. Isso chega a ser algo que eu me surpreendo, porque chega a ser uma falta de respeito, né? Uma falta de bom senso. Vocês sabem que eu toda semana tenho aula com graduação e tal, e eu vejo alunos que ficam a aula inteira conversando no WhatsApp ou respondendo mensagens, e eu sei disso porque muitas vezes, além de estar no celular, eles levam o computador e passam pro computador, então eles ficam com o computador aberto, mexendo lá no WhatsApp, mexendo no Facebook, respondendo coisinhas. Gente, então assim, primeiro que esse tipo de situação é muito chato pro professor também. É claro que nós somos seres humanos e a gente entende que a curiosidade é muito grande. Agora, tu ficar a aula inteira conversando ou mexendo no celular é uma falta de respeito. E é claro, isso te atrapalha. Como é que a gente vai se concentrar no que está acontecendo aqui em sala de aula se eu tô lá numa fofoquinha com uma amiga, com um colega? Não tem como. Então, a gente tem que saber que durante a aula, se tu não consegue controlar o uso do celular, deixa ele de lado. Desliga a internet ou desliga o celular mesmo, mas pensa que tu tem que fazer com que o difícil fique mais fácil. Então, se é difícil me concentrar, eu vou tirar aquilo que me atrapalha. Da mesma forma, computador, da mesma forma, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico que tu consiga ficar ali acessando o mundo exterior e fazendo coisas fora da sala de aula. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de se concentrar, a gente fica pensando em outras coisas. Mas então, tem um papelzinho que tu escreve ali as coisas que tu tem que resolver depois. Eu sei disso porque muitas vezes eu tô fazendo algo e eu me lembro de outra coisa, e aí eu me acostumei. Hoje em dia eu anoto para depois que eu terminar aquilo que eu estou fazendo, ir atrás do restante. Agora, se em sala de aula a gente lembra aquele e-mail para responder, daí a gente lembra aquela mensagem que a gente esqueceu de mandar para alguém, aí a gente lembra que a gente tem que marcar médico, a gente faz tudo ali na aula e acaba não estando na aula. Então, esse é um problema muito sério. Da mesma forma, se tu tem um colega que não para de falar a aula inteira, ou que te leva para o mau caminho, né, gente? A gente sabe quando isso acontece. Te afasta um pouquinho. Tu pode falar para essa pessoa, tentar educadamente deixar ela entender que ela tá te atrapalhando, ou se não funcionar, se afasta, senta um pouquinho mais longe, certo? Às vezes a pessoa fica mandando mensagem na sala de aula, assim, então tá do meu lado, fica mandando mensagem e eu acabo me desconcentrando. Se tu quer te concentrar,
realmente tu vai ter que fazer isso. Se afasta dessas situações que acabam te atrapalhando. A mesma coisa sentar perto de porta, sentar perto de janela. Se tu não consegue lidar com o movimento que está acontecendo ao redor, porque tu te distrai muito fácil, evita. Senta mais na frente, senta mais no meio, certo? E toma cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está sendo muito duro com a gente mesmo. Ai, como é que eu vou desligar o meu celular? Isso é um absurdo. Mas e aí? O que que tu pode fazer no teu celular durante a aula que realmente está contribuindo para a aula? Será que tu não tá te enganando? Ah, eu não vou desligar porque, enfim, vai que chegue uma mensagem, mas não é hora de ver mensagem, né? Então, fica atento. Se tu realmente quer te concentrar, a primeira coisa é se livrar daquilo que te distrai. Uma segunda dica, e essa eu usei muito já na minha vida, é: se tu quer te manter concentrado na aula, tu tem que ter um estímulo para seguir ouvindo e entendendo aquilo que o professor está falando. Então, tu pode fazer uma lista de perguntas para ti mesma ou para o professor, certo? Enquanto a aula está acontecendo. Então, como que tu pode fazer isso? Não quer dizer que tu vá fazer as perguntas para o professor depois. Mas só de tu fazer o exercício de pensar em perguntas, como a gente vai fazer uma pergunta para alguém, quando a gente vai fazer, a gente não quer fazer nenhuma pergunta idiota, né? Então, tu tenta ouvir ao máximo para entender o que ele está falando e poder fazer uma pergunta relevante. Quando a gente faz esse exercício, a gente obrigatoriamente tem que ouvir o que o professor está falando. Da mesma forma, se tu não quer fazer perguntas, uma lista de perguntas que tu faria para o teu professor, tu pode fazer uma lista de perguntas que tu faria para ti mesmo no final da aula. Então, tu vai prestando atenção no professor. Quando tu perceber que o conteúdo é importante, tu vai lá na tua folhinha de perguntas e coloca: o que é tal coisa? Ou qual é o prazo de tal coisa? Ou como funciona tal instituto? Por que que isso ajuda a gente a se concentrar? Porque no momento que tu percebe que aquele conteúdo é importante e tu faz uma pergunta sobre ele, tu vai ter, obviamente, mais interesse em ter a resposta. Ademais, tu já vai fixar melhor aquele conteúdo, porque no momento em que eu faço uma pergunta, eu sei que aquilo é importante, eu vou tentar lembrar da resposta, eu vou ter mais probabilidade de não esquecer aquilo que eu acabei de estudar. Então, se tu tem dificuldade em se concentrar na sala de aula, começa a ter o hábito de fazer perguntas. Eu fazia muito isso em eventos, quando eu queria me concentrar na palestra de alguém, de um palestrante, de um professor, eu ia ouvindo o que ele ia falando e ia pensando o que eu poderia perguntar para ele que fosse relevante, e dessa maneira eu me mantinha bastante ligada, porque eu não ia fazer uma pergunta qualquer, eu queria uma pergunta inteligente. E na maioria das vezes eu fazia as perguntas. Mas veja, mesmo que tu não faça, só a maneira de ir fazendo, só o exercício de fazer perguntas já faz com que tu fique mais concentrado em sala de aula. Então, se a concentração é algo e tu tem dificuldade de manter, se teu foco tu perde muito rápido, começa a fazer isso. Ajuda bastante porque a gente se obriga a entender e a prestar atenção no que o professor está falando. Um terceiro ponto bem importante que vai te ajudar a se concentrar melhor em sala de aula é estudar o conteúdo. Como assim, prof? É o seguinte, tu tem que te preparar para aquela aula. Então, se tu sabe que tu vai ter a matéria de direito penal, por exemplo, é importante que tu saiba aonde o professor está, que parte do conteúdo que ele está, o que ele já deu, o que provavelmente vai dar na aula de hoje, né? Então, tu pode ou dar uma revisada nas últimas aulas, ou tu pode buscar na internet artigos que tenham relação com o que tu está estudando, certo? Tu pode, por exemplo, pesquisar no Google o que saiu do STJ, se teve alguma decisão envolvendo aquele tema recentemente. Tu pode ver casos que talvez aquele direito tenha sido aplicado, ou efetivamente buscar a matéria mesmo, né? É assim, quanto mais a gente estiver entendendo, quanto mais a gente souber sobre a matéria da aula, com mais facilidade a gente vai manter o nosso foco, porque a gente tem interesse naquilo que a gente entende, naquilo que a gente compreende, naquilo que parece que faz sentido a gente entender, a gente compreender, a gente estudar. Outra opção também que tu tem, ela é mais punk, assim, é buscar lá no site de questões de concurso, questões que caíram já em provas e que versem sobre aquele conteúdo.
Isso é mais fácil de fazer quando é conteúdo de direito puro, então direito civil, direito constitucional, direito penal. Agora, eu quero dizer que algumas matérias de introdução talvez tu não tenha exatamente aquelas questões pontuais, porque são matérias mais abertas, mais subjetivas. Agora, digamos que tu está pesquisando direito constitucional, controle de constitucionalidade, por exemplo. Se tu tá meio desconcentrado na aula, vai ali em 5 minutos e procura as questões que já caíram sobre aquele tema. Tu vai ver a importância desse tema e eu te garanto que isso vai te fazer querer entender melhor e tu vai ter mais foco, mais concentração. Por quê? Porque quando a gente vê que realmente aquilo é cobrado, que aquilo é importante, e muitas vezes, quando a gente percebe que a gente não saberia responder, a gente tem o incentivo para tentar entender melhor. E provavelmente, com certeza, na verdade, para ficar ouvindo bem direitinho o que o professor está falando. Manter o foco em sala de aula não é super simples. Então, a gente tem que ter aí alguns instrumentos, algumas dicas, algumas técnicas para que a gente se lembre ao longo daquela aula, quando tiver com vontade de mexer no celular, o porquê de eu estar ali focada naquilo, certo? Então, faz isso, entenda do conteúdo, estude um pouquinho, saiba em que parte o professor está, o que ele fala, o que ele não fala, o que ele falou, o que ele não falou, o que ele vai falar, e entenda o porquê que é tão importante tu aproveitar já aquele tempo para entender, porque mais para frente tu vai ser bastante cobrado por aquilo. Quarta dica, então, para quem quer se manter concentrado em aula. E é uma possibilidade que nem sempre a gente vai conseguir fazer, mas que na maioria das aulas, na maioria das metodologias dos professores é muito bem recebido. E é participar da aula. Então, como que um aluno participa da aula? Ele participa da aula quando o professor dá abertura. E eu sei que alguns professores não são muito adeptos a essa abertura de alunos. Alguns professores vão chegar, vão falar e deu. Agora, sempre que for possível, tu pode responder as perguntas do professor. Tu pode fazer comentários pertinentes e relevantes para a matéria. Tu pode contribuir com o professor também, digamos, levantando um ponto ou às vezes fazendo uma pergunta que talvez não tenha ficado claro e que tu pode ajudar inclusive os teus colegas a entenderem melhor. Qual é a questão aqui? Quando a gente está envolvido na aula, quando a gente quando a gente comenta, quando a gente sabe do que o professor está falando, quando a gente realmente está entendendo o conteúdo, a gente fica mais concentrado. É mais ou menos aquilo que eu falei de fazer uma lista de perguntas, né? Quando tu está participando, tu tá atento. Porque como tu vai fazer um comentário, como tu efetivamente quer ter uma participação legal, tu tá ouvindo direitinho para não falar nenhuma besteira. Pelo menos as pessoas normais fazem assim, ok? E assim, quando a gente participa da aula, além da gente se manter mais focado, além da gente se manter mais interessado, a gente constrói uma imagem positiva perante os professores. Então, normalmente os professores, eles lembram dos alunos que participam. Aqueles que fazem comentários interessantes, aqueles que dão atenção quando o professor faz uma pergunta. Sabe aquela pergunta que o professor faz que todo mundo desvia o olho? Desvia o olhar, olha para o lado, olha para baixo, desvia, né, o contato visual. Por que tu não tenta responder da próxima vez? Ai, mas eu não sei. Bom, então talvez tu não tenha prestado atenção o suficiente no que o professor estava falando, né? E aí? E se tu começar a prestar atenção para colocar como meta responder aquelas perguntas que o professor está fazendo? Se tu não tem coragem, ou se tu é um pouco tímido para responder em voz alta, responde na tua mente, responde para ti mesmo. É uma ótima maneira da gente fixar o conteúdo e de manter o foco naquilo que está sendo dito, certo? Então, tenta participar das aulas quando for possível. Levanta o braço, faz um comentário, faz uma pergunta, certo? Contribui para o professor. Isso fica bem para ti, para tua imagem, e muitas vezes tu pode estar, inclusive, ajudando colegas que não entenderam muito bem ou que estão ali sem saber o que perguntar porque estão com dificuldades, certo? Então, é um ganho para todo mundo. Tu ganha porque tu te concentra na aula, tu ganha e o professor ganha porque tu contribui para a aula e muitas vezes até os teus colegas podem ganhar porque eles talvez precisassem fazer pergunta, precisassem fazer o que tu fez e não tiveram coragem ou não souberam como fazer. A quinta dica é algo que eu falo sempre aqui no canal e muita gente ignora porque acha que é bobagem. Mas é importante que tu te prepare fisicamente também para estar concentrado em sala de aula. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que ter as nossas horas de sono. Eu quero dizer que a gente tem que se alimentar bem, comer
coisas que nos tragam energia. A gente tem que se manter hidratado, então tomando água para o teu corpo estar saudável, para poder sentar lá e ter total concentração. E também o exercício físico, que faz com que o nosso cérebro se oxigenize, ou tenha mais oxigênio, para usar uma palavra que eu tenho certeza que está correta, certo? Quando a gente faz exercício, simplesmente o nosso corpo cansa, a gente começa a ter algumas respostas, ok? Que fazem com que a gente se sinta mais disposto, e é óbvio que isso acaba também aparecendo na sala de aula. Por que dormir? Porque é essencial dormir para que o conhecimento também fixe na nossa cabeça, ok? Por que comer direito? Porque se tu come coisas muito pesadas ou coisas que fazem com que o teu corpo trabalhe muito para digerir, isso acaba te dando mais lentidão, mais preguiça, mais sono. Então, tudo isso faz parte também para a gente sentar lá na sala de aula e conseguir se concentrar. Se tu tem uma rotina direitinho, se tu dormiu, se tu comeu bem, se tu te exercitou, pelo menos te exercita com frequência, as chances são que tu tenha um desempenho melhor. Por quê? Porque fisicamente tu está melhor. Agora pensa na pessoa que não dormiu, que comeu mal, que comeu coisa muito pesada, a pessoa que nunca se mexe, que está sempre parado, com aquela energia parada. Chega na aula, muitas vezes ela vai lá, ela vai estar muito cansada, ela vai estar com outras preocupações, talvez ela seja mais estressada do que os demais, porque ela está muito focada em resolver problemas e não se lembra de pensar em si mesma, certo? Então, esses detalhes eu nunca vou cansar de dizer. Fazem parte da nossa vida. A faculdade faz parte da nossa vida, assim como outras coisas. Só que quando a gente dá bola, quando a gente dá atenção para essas outras áreas da nossa vida, especialmente cuidado com a gente mesmo, a gente sempre vai ter bons resultados em tudo. Então, a faculdade ela é muito melhor aproveitada se eu estou descansada, se eu dormir o tempo mínimo para conseguir fazer com que minha mente desligasse e, enfim, recuperasse a energia, se eu estou me alimentando direitinho, se eu faço as atividades que movem a minha energia e me dão mais disposição. Tu senta em sala de aula e tu consegue te concentrar. Agora, um corpo cansado traz uma mente cansada também, daí o ciclo é sem fim. Quanto mais tua cabeça cansa, mais teu corpo cansa e tudo mais. Se tu inverte isso, teu corpo já não está tão cansado, se ele está sendo bem tratado, a tua mente também fica melhor. Então, pensa nisso. O que tu vai fazer para que a tua rotina de vida pessoal também auxilie a faculdade a ser mais fácil, também faça com que as aulas sejam mais tranquilas. Tu tem que estar bem para estar em sala de aula. E aí, a parte física é uma parte também muito, muito, muito importante para isso acontecer. A sexta e última dica versa sobre um dos maiores vilões quando a gente quer se concentrar e não consegue. E é o sono. O sono durante a aula. Olha, eu já passei muito por isso na minha faculdade e tinha aulas que eu tinha realmente muito sono e normalmente estava ligado a alguma coisa que eu tinha feito errado. Ou tinha dormido pouco, ou tinha comido demais, ou não estava conseguindo dormir por preocupação, ou por estresse, ou por ansiedade. Então, é importante que a gente primeiro tente encontrar a fonte do problema. Mas tem dias que tu tá cansado mesmo e não tem o que fazer. Então, tu pode fazer uso de alguns aliados, que tu pode carregar contigo para tu fazer uso quando realmente tiver com muito sono e não estiver conseguindo se manter concentrado. Eu vou te falar de duas coisas que podem te ajudar. A primeira delas é ter uma garrafinha de água contigo. Então, quando tu tá sentindo que tu tá com sono, que tu não tá conseguindo te concentrar por causa disso, toma um golinho de água. Vai tomando água até que, de repente, tu acorde. Isso porque quando a gente toma água, a gente tem o contato da água, a gente engole, aquilo dá uma acordada, né? Aí tem que ver se funciona contigo. Muitas vezes, quando eu tava muito cansada, eu tomava água, acordava um pouquinho logo e já tava com sono de novo. Outra possibilidade é tu ter contigo na tua mochila, na tua bolsa, um chiclete ou uma bala bem forte, tipo um house preto, ou um chiclete de menta bem forte. Porque às vezes esse tipo de... bem fácil, tu pega, começa a mastigar ou coloca a bala na boca, é tão forte assim que chega a abrir os sentidos, tu vê que a tua mente desperta. É uma boa ideia para aquele dia que tu, não sei, não tem um motivo específico, até pode ter dormido, pode estar descansado, mas simplesmente está ali muito cansado.
Esses são alguns itens que tu pode carregar todos os dias que não vão te atrapalhar e que podem efetivamente fazer com que tu saia daquele momento sono, assim. Tinha dias que eu me lembro em sala de aula que eu tava com muito sono, de repente eu acordava e voltava ao normal. Então, coisas da vida, né? Só que assim, claro que são dicas rápidas pro dia a dia, mas tu tem que ter bom senso. Se tu percebe que naquele dia tu tá muito cansado, não tá conseguindo se manter acordado, primeiro, não fica dormindo em sala de aula. De verdade, isso é uma falta de respeito muito grande com o professor. Eu já tive alunos que dormiram em sala de aula. Normalmente eles estavam cansados de alguma coisa que tinham feito que não tinham dormido, mas é muito chato pra ti quando tu dá aula que as pessoas fiquem dormindo ali. Então, se tu tá com muito sono, não tá aguentando, levanta, vai no banheiro, lava o rosto. Se tu acha que precisa, vai na cantina, compra um café, dá uma caminhadinha e aí volta para a sala de aula. É importante que a gente saiba, assim, se tu tá só com um soninho, que tomando uma aguinha, mascando chiclete, isso pode te ajudar, ou se tu realmente não tá conseguindo se controlar. Então tu levanta, se mexe, tenta acordar, certo? Mas tenha bom senso. Além do mais, como eu disse antes, é importante que a gente saiba o porquê disso está acontecendo. Então, não é uma bala que vai resolver o fato de tu não estar dormindo direito, tu tá dormindo muito pouco, certo? A gente tem que se observar e a gente tem que perceber o que está acontecendo e por que está acontecendo. Se tu percebes que tu não tá conseguindo dormir direito, se tu tá com algum problema de não ter tempo, é bom que tu te organize para deixar isso certinho, porque a longo prazo a gente só vai ter dificuldades maiores, né? Então, se toda aula eu tô cansada, tô com sono, eu não consigo me concentrar, provavelmente eu vou ter resultados piores e eu vou ter que estudar muito mais para conseguir recuperar esse tempo perdido que eu estava em sala de aula, mas estava ali dormindo ou com preguiça ou fazendo qualquer outra coisa, certo? Esteja atento aos sinais que o teu corpo te manda. Se tu não consegue te manter concentrado, alguma coisa tem. Então é importante que tu averigue, que tu pense ali o que tu pode mudar na tua rotina para que essa aula seja mais aproveitada, certo? Hoje, então, eu te dei 6 dicas de como aumentar a concentração em sala de aula. E eu só queria finalizar esse vídeo te dizendo que é importante que tu mantenha essa atenção e que tu aproveite o tempo de sala de aula justamente porque é o tempo que a gente está ali para estudar. Então, muita gente, na sala de aula não tem problema, eu faço depois, não sei o que, eu estudo depois, e aí o depois chega e fica muito mais difícil. Então, aproveita bem a tua aula, aproveita o teu professor, aproveita as explicações, porque tu não vai te arrepender. Bom, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Se tiver alguém que possa ser beneficiado por esse conhecimento, envia para essa pessoa, para esse amigo, e a gente se vê no próximo vídeo.